Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods e Cookie Casa Criativa, agora juntos para lhe surpreender ainda mais. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Goods e Cookie Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Pois hoje eu vou falar sobre um assunto que todos nós, indistintamente, todos nós, um dia vamos enfrentar: a morte. Aliás, essa talvez seja, neste mundo, a única regra absolutamente sem nenhuma exceção. Seja rico, seja pobre, seja bonito ou feio, seja homem ou mulher, seja mocinho, seja bandido, seja isso ou seja aquilo, ninguém escapa. Eu sei que tem pessoas que não gostam de falar e nem mesmo de ouvir falar em morte. Aliás, é um direito delas. Mas hoje o meu assunto não vai ser exatamente sobre o morrer, e sim sobre o que acontece com o espírito depois, depois do morrer, de acordo com a visão espírita, logicamente. Portanto, se você topa continuar me assistindo, ok, agradeço a você. Porém, se você resolver parar por aqui, eu vou entender sem problema absolutamente nenhum. E para aqueles que resolveram continuar me assistindo, quero dizer que a partir do primeiro dia do nosso nascimento e a cada dia que passa, nós começamos a ficar mais próximos do nosso desencarno. Por isso eu pergunto a você, você já pensou nisso? Pois é. E é exatamente por isso que precisamos entender a razão ou as razões do porquê ou dos porquês que estamos aqui nesse mundo de diferenças brutais e dificuldades de toda ordem. Mas não só procurar entender as razões, mas, de preferência, procurar entender o mais cedo possível, porque dessa forma teremos mais chances de não nos iludirmos tanto com os prazeres que a materialidade nos oferece todos os dias e começar a trilhar o caminho do nosso aperfeiçoamento espiritual, que é, aliás, o que viemos fazer aqui. A par disso, lembre-se que cada um de nós tem, pelo nosso modo de vida, no bem ou no mal, a capacidade de aumentar um pouco que seja ou diminuir a nossa vida orgânica aqui nesse planeta escola. Independente disso, porém, ou seja, se você aumentou ou diminuiu o seu tempo de vida aqui na Terra, chegará um dia, inexoravelmente, em que você vai embora. E nesse processo que no Espiritismo nós chamamos de desencarnar, a desencarnação, não acontece de forma abrupta, como muitos podem pensar, independente da forma do morrer. A morte do corpo, ou seja, o cessamento da vida do corpo, esta sim pode ser instantânea, mas a desencarnação não, porque esse processo não acontece no mesmo momento da morte do corpo.
A alma, o espírito, ou seja lá o nome que você quiser dar, não escapa como, digamos, um pássaro cativo escapa da gaiola. Não é assim que funciona. Os laços que ligam o espírito ao corpo não se quebram, e sim eles, digamos, como é que eu vou dizer, eles se desatam, ou seja, o espírito se liberta pouco a pouco. E mais, esse, entre aspas, desatamento se opera com uma lentidão que varia de indivíduo para indivíduo. Para alguns é relativamente rápido. Para outros, no entanto, aqueles cuja vida foi de muito apego às coisas materiais e também de sensualidade, o desligamento é mais demorado e pode demorar até dias, semanas, meses e mais ainda que o corpo já esteja em processo até de decomposição. Isso ocorre pela afinidade existente entre o espírito e o corpo. Quanto mais nos apegamos e nos identificamos com a matéria, maior será o nosso sofrimento, digamos assim, ao nos separarmos da nossa parte material. Há casos em que a afinidade entre o espírito e o seu corpo é tão grande que ele, o espírito, pode experimentar por um tempo relativo toda a sensação de decomposição do corpo, como se ele, ao invés de se sentir espírito, se sente ainda como corpo. Para que haja a desconexão completa do espírito do corpo, digamos assim, é necessário que as ligações fluídicas que ligam o espírito ao corpo também sejam desligadas, sejam desconectadas, apesar de o corpo material já estar completamente sem energia vital, ou seja, sem vida material. E quem faz isso, esses desligamentos, é uma equipe de espíritos, digamos, especializados nessa tarefa. Como eu disse antes, dependendo do nível evolutivo do espírito, esse processo pode ser mais rápido ou mais demorado, pois há casos de espíritos, aqueles mais materializados, por exemplo, que o espírito continua sentindo algumas sensações da matéria, fazendo com que o processo de desligamento seja mais demorado. E exatamente por isso que o ideal na cremação, por exemplo, aliás, que foi até tema de 1 ou 2 programas meus atrás, o ideal seria guardar 72 horas para a incineração do cadáver. Outra coisa, não sei se você já ouviu falar sobre doentes terminais, em casa ou até mesmo num leito de hospital, que relatam a aparição de parentes que já morreram. A ciência explica esses fatos como criações da mente. Ok, afinal a ciência trabalha com a materialidade, não admitindo o transcendental. Apesar que isso, ainda que muito lentamente, está felizmente mudando. Mas o que acontece, ainda que a ciência não concorde, é que quando isso acontece, é quando os laços energéticos que ligam o espírito ao corpo já começam a desatar-se. Com isso, a visão para o mundo espiritual começa a ficar mais clara. É como se abrisse uma janela até então fechada. Outra coisa, a doutrina espírita, através das manifestações dos espíritos e através da mediunidade dos médiuns sérios, nos diz que a vida no mundo espiritual se desenvolve em múltiplas expressões, muito mais ricas e abundantes que se comparada com a vida aqui na Terra. Aliás, ao contrário do que dizem quando alguém morre, que o coitado, normalmente a gente diz coitado, né, descansou. Quer dizer que quem
descansou, se é que descansou, foi tão somente o corpo. Pois que o espírito, este continua existindo, continua vivo. Aliás, mais vivo ainda do que nunca. Gente, a vida continua e de forma muito mais intensa do que a vida que conhecemos aqui no mundo material. E como tal, ainda que você não acredite, o que aliás é um direito seu lá, sem problema, encontramos escolas, hospitais, oficinas, templos, praças, casas, tudo de forma mais completa se comparada às edificações aqui do nosso globo terrestre. Importante, lá não é uma cópia daqui. Ao contrário, aqui que é uma cópia de lá. Aliás, até muito mal acabada. Para você que está me assistindo e que veio, assim como eu, de outras correntes religiosas, eu sei que é difícil aceitar isso, pois nos foi passado a ideia de que quem morre vai para o céu, ou vai para o purgatório, ou vai para o inferno. Claro que não. Até porque esses três primeiros, céu, purgatório e inferno, é uma criação medieval da religião dominante no mundo ocidental daquela época e que, felizmente, essas crenças assustadoras estão cada vez mais perdendo força à medida que as pessoas vão ampliando a sua visão a respeito do transcendental. Mas e o umbral que se fala no Espiritismo? Sobre o umbral eu quero falar daqui a pouco, porque antes eu quero falar um pouquinho sobre essas edificações que eu falei há pouco no mundo espiritual, ou seja, em um outro universo, em uma outra dimensão, invisíveis, portanto, aos nossos olhos. Elas não são construídas como nós construímos as nossas aqui no nosso mundo material, à base de muito esforço físico. Não, elas são frutos da força criadora dos espíritos sobre os fluidos que existem no universo espiritual através de duas energias básicas, que são a vontade e a força do pensamento. Eu sei que isso também é muito difícil para quem vem de outra cultura religiosa. Não só entender, mas principalmente aceitar isso. Sem problema. Eu entendo, não tem problema. Bom, agora sim, dito isso, agora eu vou falar um pouquinho sobre o umbral, esse lugar que dizem é um lugar de sofrimento para onde vão os espíritos que praticaram o mal enquanto encarnados. Gente, precisamos pensar, precisamos raciocinar. E isso é uma das coisas que o Espiritismo nos incentiva a fazer, felizmente. É o seguinte, não existe o umbral ao estilo de o inferno, mencionado no catolicismo, ou seja, um lugar circunscrito para onde são levadas todas as almas pecadoras da humanidade. Existem, isto sim, digamos, zonas umbralinas, que são zonas onde imperam energias muito pesadas, abrigando espíritos ainda muito atrasados. Vejam bem, a propósito do umbral, o que disse o próprio André Luiz através da psicografia do Chico Xavier, no livro Nosso Lar. Disse ele o seguinte: o umbral é uma zona obscura onde espíritos desencarnados presos ao egoísmo, ódio, paixão e outros defeitos se agrupam por afinidade de pensamentos. Viram o que ele disse? É uma zona obscura. Ou seja, existem outras zonas obscuras no mundo, no universo espiritual. Vocês estão conseguindo entender? Vou tentar esclarecer de outra forma o que eu quero dizer quando digo que não existe o umbral. É o seguinte,
Quando você está em algum lugar do mundo e diz que vai para o Rio Grande do Sul ou para o estado de São Paulo, obrigatoriamente você poderá ir para aquele espaço geográfico e delimitado chamado Rio Grande do Sul ou São Paulo, correto? Ou seja, no mundo, no nosso mundo aqui, só existe um estado do Rio Grande do Sul e um estado de São Paulo. Por isso que é incorreto dizer, quando se fala em umbral, inclusive por parte de alguns espíritas, é incorreto dizer o umbral. O correto seria dizer zonas umbralinas. Por exemplo, ou seja, zonas de sofrimento espiritual. Mas por que ele vai para lá, para essas zonas de sofrimento, você poderá perguntar. E eu respondo. É o seguinte, ao desencarnar, o espírito é atraído para o ambiente com o qual o seu pensamento está, digamos, alinhado. Tudo é uma questão de conexão. Porém, se vibramos no bem, nos conectaremos com lugares onde impera mais a harmonia e a paz. Se, porém, vibramos no mal, logicamente nos conectaremos com ambientes de aflição, de angústia e de sofrimento. Simples. Tudo é uma questão de afinidade. Vamos pegar um outro exemplo aqui do nosso mundo. Quem gosta de tomar cerveja, procura, digamos assim, é atraído para ambientes que sirvam cerveja. Quem gosta de comer, vou puxar a brasa para o nosso assado aqui gaúcho, quem gosta de comer churrasco é atraído para locais que sirvam churrasco, por exemplo. Mas não que exista apenas um local que serve cerveja e nem apenas um que serve churrasco. Existem muitos. Estão entendendo? Pois, por extensão, esse exemplo também serve para os locais de sofrimento no mundo espiritual. Portanto, se você faz o bem aqui na Terra, nesse estágio reencarnatório, quando você desencarnar, você não irá para o céu. Aquele céu que lhe passaram como verdade, até porque esse céu também não existe. Mas você, repito, se cultivou o bem, será atraído para lugares de energia boa, de energias saudáveis, de energias salutares. Em suma, ao desencarnar, vamos para os lugares com os quais os nossos pensamentos e sentimentos estejam alinhados. Deu para entender? Gente, a produção está me avisando que o meu tempo está se esgotando. Mas eu espero ter podido clarear pelo menos um pouco sobre o que acontece com o espírito depois da morte, da morte do corpo, logicamente. E também sobre esse conflito que existe sobre o que é verdadeiramente isso que no meio espírita e até fora dele se costuma chamar de umbral. Eu espero ter podido clarear pelo menos um pouco esse assunto. Bem, se hoje eu falei sobre morte, sobre o morrer, sobre onde vamos, no próximo programa eu vou falar sobre vida. Logicamente que na visão espírita. E para encerrar esse assunto de morte, vou deixar para você um pensamento de Nini Dias. O pensamento dela diz o seguinte: planto flores no caminho para que nunca me faltem as borboletas. Foram elas que me ensinaram que o casulo não é o fim, é o começo. Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo programa. Tchau. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Odontologia Lauda,
o implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods e Cookie Casa Criativa, agora juntos para lhe surpreender ainda mais.